Opa, e aí? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia. E você já ouviu falar sobre os 7 fundamentos mais importantes de um desenho? Não? Eu acho que hoje é seu dia de sorte, porque eu tô aqui pra te ajudar. Então, chega aí, que eu vou explicar pra você como você pode melhorar com o seu desenho com essas 7 coisinhas aqui. Bom, rapaziada, eu sou o Kio e deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Beleza. Eu tô aqui no Clip Studio e bora começar do começo. Pra gente começar, tem que ser logo ela. Não tem como fugir. Mas antes de falar um pouco dela, eu preciso explicar pra vocês o que é perspectiva. Perspectiva nada mais é que você representar numa superfície plana, que é a tela de um desenho, um espaço tridimensional. Ou seja, você definir planos para colocar na sua imagem, para induzir o seu espectador de que existem mais coisas além dessa tela. É como se você simulasse para o seu espectador que a tela que ele está vendo nada mais é como se fosse a lente de uma câmera. E conforme ele vai afastando a visão, ele vai conseguindo enxergar mais coisas lá atrás. Num resumo mais técnico, a perspectiva é você mostrar para o seu espectador uma forma tridimensional e uma superfície plana, que é a tela de um desenho. Ou seja, é como se você estivesse induzindo o seu espectador a pensar que a tela em que ele está vendo uma imagem é como se fosse a lente de uma câmera. E conforme ele vai afastando, ele vai conseguindo ver que existem mais coisas lá no fundo. É como se a gente conseguisse representar na nossa imagem que existe um plano onde as coisas estão colocadas. E a visão do nosso espectador interfere diretamente nisso. Como essa imagem que a gente está pegando. Vocês conseguem perceber que a caixa que está aqui na frente claramente está bem maior que aquele vórtex que tem ali atrás. Mas isso não necessariamente porque ela é maior, e sim porque a nossa visão está colocada a pensar que ela é maior que aquilo. E é nisso que a perspectiva funciona. Se você entender que as coisas importantes do seu desenho têm que tomar um destaque e trabalhar a perspectiva para induzir o seu espectador a isso, o seu desenho vai melhorar consideravelmente. Beleza, bora pra próxima. Que é nada mais que construção. Mas o que é construção em um desenho? Se você pegar uma imagem finalizada e dividir ela em blocos, dividir ela em partes, você vai conseguir entender que conforme você simplifica essa imagem, você consegue encontrar formas mais definidas do que elas podem ser. E dessas formas definidas, você consegue ir diminuindo e diminuindo cada vez mais até chegar nos detalhes. Então, quando você estiver criando uma imagem, começa a construir ela com shapes maiores, para você ter uma noção melhor daquilo que você está fazendo. E conforme você vai avançando, vai quebrando ela a shapes menores, até você chegar no seu resultado que satisfaça. Desenho gestual é importante para você tirar aquela ideia de estático que o seu desenho pode ter. Se você conseguir representar fluidez na sua imagem, você consequentemente consegue representar a vida nela. Se o seu desenho tem um gestual bem colocado, também significa que você consegue transpassar a ideia de que aquele desenho tem vida de alguma forma. É como se ajudasse você a contar a sua história da melhor maneira possível, pois a sua imagem em si trabalha para aquilo. Se você conseguir entender que desenho gestual nada mais é que você capturar o movimento de alguma coisa e representar isso em uma superfície plana, conseguindo manter a fluidez e o dinamismo com um traço rápido e preciso, sem focar muito em detalhes, você descobriu a chave para fazer o desenho gestual da melhor maneira possível. Teoria de cores. Essa é uma das minhas preferidas e eu acho que vale um vídeo só disso. Mas, explicando de uma forma bem simples, as cores do nosso arco-íris e da nossa roda de cores, que você pode ver no seu próprio aplicativo de desenho que você estiver usando, funcionam de uma maneira a se complementar. Então, cores em lados opostos são complementares umas às outras. Então, se você conseguir
entender todas as nuances daquelas cores e todos os sentimentos que elas podem passar, e você conseguir combinar isso da melhor forma possível pro seu desenho, também significa que você vai conseguir transpassar muito mais emoção na hora que você estiver colorindo algo, pois cada cor pode ser representada a um tipo de sentimento em si. Então, objetos, comidas, roupas, até mesmo personagens podem ser representados por uma simples cor. E se representado bem, mesmo um personagem não tendo tantos detalhes, ele consegue transpassar exatamente a sua emoção só por causa da cor que ele é relacionada. Então, entender sobre cores e entender o que cada cor significa vai te ajudar bastante caso você queira passar algum tipo de sentimento na sua imagem. Ok, partindo pro próximo. Composição. Uma das minhas preferidas. Se você gostar de fazer artes mais finalizadas e gostar de contar histórias no seu desenho, é de bastante importância que você entenda bastante sobre composição e todas as coisas que envolvem esse tópico. Você entender os elementos ocultos que existem em um desenho para te auxiliar a contar uma história, isso te auxilia indiretamente a contar a ideia que você tem para o seu espectador sem necessariamente dizer para ele. Como por exemplo nessa imagem aqui, onde a Gwen, a personagem principal, está andando contra a sombra e enquanto os elementos secundários estão auxiliando ela nisso de todas as maneiras. Podem perceber que ela está alocada em uma posição e todos os outros personagens estão agindo diretamente apontando para ela. Assim como as sombras e as linhas das agulhas, é quase como se indiretamente tudo apontasse para a personagem principal na direita. E isso só funciona porque a composição desse desenho inteira é colocada para dizer que essa personagem vai estar em destaque. E toda essa história só funciona porque todos os elementos estão colocados para deixar ela dessa forma. E embora você bata o olho e consiga entender, não necessariamente significa que isso é algo explícito no desenho. Até porque quanto mais você analisa, mais detalhes você consegue encontrar. É como se a composição desse desenho inteira te ajudasse a perceber isso. Mas composição vai além de colocar mensagens nos personagens. Basicamente, composição na arte é organizar os desenhos, as linhas, os pontos, os objetos, as cores, tudo nesse seu espaço de uma maneira equilibrada a contar a sua história. É como se você juntasse todas as peças da sua obra de arte e conscientemente organizasse ela de uma forma a induzir o seu espectador a entender a sua história, sem você necessariamente precisar contar para ele do que é. E você vai conseguir saber que a sua composição tá interessante caso você consiga organizar todos esses elementos do seu desenho de uma maneira que, assim que o seu espectador bata o olho, ele já saiba exatamente do que esse personagem é feito e qual é a ideia por trás dele. Certo? A gente tá quase acabando, então já bora pro próximo. O queridinho de alguns. Entender sobre anatomia nada mais é que você entender sobre o corpo de algo que você está desenhando e conseguir replicar isso num desenho de uma forma a ficar coerente àquela coisa. Esse talvez seja o ponto mais básico para todo mundo que esteja começando a desenhar, mas eu tenho que dizer para vocês que anatomia não é a coisa mais importante do mundo. Então, entender sobre anatomia é importante, mas você precisa saber aplicar esse conjunto às outras coisas. Só assim você vai conseguir ter uma ideia 100% relevante do que anatomia significa em um desenho e por que isso é um fundamento. Quanto mais você entende sobre anatomia, mais você consegue quebrar esse seu conhecimento para desenhar peças de arte que não funcionam exatamente aos moldes, mas ainda assim são funcionais. Mas é claro, para você quebrar algo, primeiro você precisa entender. Então, não tem como fugir. Você tem que desenhar bastante para você entender o que você está desenhando. Seja desenhar um garoto de anime ou desenhar um Tiranossauro Rex. Você precisa entender como ele funciona para aí sim você poder viajar na maionese e desenhar do seu jeito. E claro, para terminar, não adianta você entender todos esses fundamentos se o seu desenho não tem um design eficiente. Mas o que é um bom design em um desenho? Depois de você ter entendido todos esses fundamentos,
tá na hora de você colocar em prática. E se você estudou isso bem e analisou bastante, agora, nesse fundamento, é onde você vai deixar a sua imaginação fluir e criar a peça de arte mais interessante possível, combinando todos esses elementos da melhor forma possível para criar aquela peça de arte que, no fim, qualquer pessoa que olha e fala, cara, isso aqui tá bem maneiro. Por isso, a sua imagem ter um design interessante é o que vai primeiramente cativar o público que tá scrollando o seu feed para dar uma chance para sua arte. Então, estudar o design da sua imagem também é importante caso você queira mostrar para o mundo o que você está fazendo. E, bom, esses são os 7 fundamentos que eu acho mais prudentes para você começar a procurar, caso você esteja começando a desenhar agora. E eu espero que de algum jeito isso aqui tenha ajudado você, de alguma forma. Caso exista algo que eu esqueci de falar por aqui, não se esquece de comentar aqui embaixo, porque eu vou estar vendo todos os comentários. E obrigado aí a todo mundo que ficou aqui até agora. Espero que esse vídeo tenha sido interessante pra vocês. Não se esquece de seguir o canal e deixar um like aí, porque eu vou começar a trazer mais vídeos assim, explicando de desenho e tirando algumas dúvidas de vocês. Então fica aí que muita coisa maneira tá pra chegar. Bom, rapaziada, eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo aqui, mais explicativo mesmo. E até o próximo vídeo. Eu sou o Kio e um abraço.